Bom dia, a graça e a paz para todos, amém? Essa palavra eu acho interessante porque essa palavra que eu ia trazer quinta-feira e a de quinta-feira eu ia trazer hoje. Mas o interessante é que eu percebi que essa aqui fazia mais parte de um culto de domingo. Porque o tema aqui ele tem a ver com aquilo que eu passei no ano de 2021. E o tema aqui é Perdidos no Caminho. E foi um ano muito conturbado para mim, e eu percebi que eu estava perdido no caminho. Mesmo dentro da casa do Senhor, mesmo dentro do caminho, eu me senti perdido. Sem perspectiva, não conseguindo ver as coisas de Deus agindo na minha vida. E comecei a perceber que eu estava perdido. E quando teve o propósito, do jejum de 21 dias, falar quem não sentiu que a alma tremeu. Porque eu mesmo não aguento mais carne de soja. Já fiz carne de soja ao molho madeira, já fiz carne de soja, tudo quanto é tipo. Esses dias eu fiz uma carne de soja, eu falei para o Lucas, nós ia fazer um estrogonofe. O Lucas falou, pai, põe uma algema que eu estou parecendo comida de presídio. Tão que ficou estranha a comida. Mas, qual que é o resultado disso tudo? Deus tem agido na minha casa. Deus tem falado conosco nesses dias. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio e tem me trago de volta para o caminho. Entenda que não estava desviado, tá, irmãos? Não estava vivendo uma vida de prática de pecado. Mas fora daquilo que Deus me chamou para fazer. Fora dos propósitos. E nesse decorrer, foi me passado de confeccionar uma apostila, e eu tinha que editar uma apostila, porque ela tinha alguns erros de português. E o interessante é que eu comecei a perceber alguns princípios, que tinha no meio daquela apostila, que também eu estava fora. Princípio de liderança, princípio de várias coisas que eu falei, gente, está errado. Conversei com a minha esposa, eu falei, Janelice, eu estou me sentindo que eu estou errado. Eu não posso agir dessa forma. Eu não posso percorrer esse caminho. Eu acho que muitas vezes as coisas não aconteceram na minha vida ou na nossa vida porque eu deixei de fazer isso. Eu deixei de seguir esses princípios. Então eu percebi que eu estava perdido dentro do caminho. Perdido dentro da igreja. E quantos de nós estamos perdidos dentro da igreja? Viemos aos cultos, participamos das celebrações, mas estamos perdidos. Não sabemos o que fazer, não sabemos que direção temos, que seguir, estamos perdidos. Eu peguei 3 parábolas, se vocês puderem abrir, lá em Lucas 15, versículo 15 e 9, capítulo 15, versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Agora lá em Lucas 15, versículo 6. E chegando em casa, eu já li isso aqui, falei 15, 9. Não, 15, 6, isso mesmo. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Lucas 15, do 25 ao 32. E seu filho mais velho estava no campo, porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matando-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu,
tinha se perdido e achou-se. Dessas 3 parábolas, você percebe que só há uma indignação do filho que estava dentro da casa, se indignou com aquele que tinha sido perdido e foi encontrado. De todas as 3 parábolas, só um se indignou. Quantos de nós nos indignamos, ou ficamos chateados, ou vemos pessoas que vivem uma vida, está dentro da igreja, sai, de repente volta para casa, o pai abençoa, o pai prospera, e nós estamos aqui todos os dias na labuta, orando, buscando, e às vezes não acontece aquilo que aconteceu com ele, e ficamos indignados com isso. Ou às vezes não acontece nada de questão de festa ou de prosperidade, nada, mas às vezes o filho pródigo volta, e nós não nos alegramos. Quando uma vida se converte, se arrepende aqui na frente, não fazemos festa como devia fazer, não cuidamos, não guardamos. Quantos do nosso meio que foi embora como uma ovelha perdida e deixamos ela se perder? Só que um erro grave nosso como igreja é achar que a culpa é só da liderança, a culpa é nossa. Não é. Quantos de nós estamos sentados nos bancos, sentimos falta de alguém, mas não vamos atrás, não, mas é papel da liderança. Não é. Se você é um cristão, se você é homem ou mulher de Deus, ou se considera, é uma obrigação sua cuidar de uma ovelha perdida. É obrigação sua você ir atrás daquele que está perdido. Quantos de nós que quando uma vida se arrepende e volta ao Pai, não damos importância? Quantos de nós estamos perdidos dentro da igreja como essa dracma, dessa outra parábola que foi dita? Temos o nosso valor para Deus, temos a nossa importância para Deus, e estamos perdidos dentro da casa, não sabemos o nosso papel. Quando eu disse a respeito do jejum, como isso me ajudou a enxergar o tanto que eu estava perdido, sem direção, sem rumo que tomar. Mas graças a Deus ainda tem pessoas que pegam no nosso pé. Às vezes não gostamos, mas tem pessoas que pegam no nosso pé e tentam nos puxar de volta para o caminho. Eu sei disso. Quantos não tem? Verdade. E estamos deixando essas pessoas perderem. Você pode estar perdido nessa manhã aqui dentro, sem rumo, sem direção. Qual caminho seguir? Eu sei que muitos desistiram de jejuar por questão de saúde. Tudo bem, mas faça outro propósito, faça outro tipo de jejum. Mas eu achei interessante quando no decorrer desse mês de janeiro foi pregações sobre jejum, isso despertou. E nós não temos interesse em jejuar porque machuca muita carne, né? E tanto que estamos cevados e precisamos de fazer um jejum urgente. Mas a questão espiritual, estamos passando fome, não estamos cevados, estamos magrelo espiritual, porque não tem interesse da nossa parte. Foi igual eu disse quinta-feira, o meu interesse está fora de mim, não está em mim. O meu interesse está nos meus bens, não está na minha salvação. Meu interesse está em ganhar e não em ser. E quando eu largo quando eu não tenho interesse mais em ser, isso é um problema grave, porque o ser é muito mais importante do que coisas. E temos visto muitas pessoas se perder. Jesus contou as três parábolas sobre a alegria do encontro. A ovelha perdida que foi encontrada, o pastor chama todos para se alegrarem com ela. A moeda perdida foi encontrada, a mulher chama seus vizinhos para se alegrar. O filho que foi achado, o pai mata o novilho para se alegrar com ele. Quando fala de se alegrar, não é simplesmente uma coisa tão simples, não. Quando aqui fala de festa, de alegria. Mas por que não temos mais essa alegria de festejar quando há uma ovelha perdida? Quando ela é encontrada, quando uma dracma perdida é encontrada.
Porque não temos mais essa alegria, porque nós mesmos perdemos a alegria de nós mesmos. Perdemos a alegria de adorar, perdemos a alegria de glorificar. Igual o pastor falou, chegamos aqui a dar paz do Senhor, parecendo que estamos no velório. Não tem mais interesse. Eu vim cumprir meu ritual, a minha prática diária de adoração. Mas temos que perguntar para o Senhor se o Senhor está alegre com isso. Se Ele está alegre com a minha adoração, com a minha entrega. Se o Senhor está satisfeito com aquilo que eu tenho feito por Ele. Tudo nessa vida tem regras e cumprimos a fio. Mas quando é para Deus não temos interesse, temos dificuldade. Não queremos fazer, mas Deus vai me entender, deixa para lá. Porque o filho mais velho, obedecendo todos os mandamentos, seguindo a regra a fio, mesmo assim estava perdido dentro da casa do pai. A respeito da parábola do filho pródigo, ele disse que ele conhecia, ele obedecia tudo que o pai fazia. Ele cumpria o ritual. Ele cumpria todos os ritos que o pai colocava. Mas mesmo assim ele estava indignado, porque uma vida foi salva. Ele estava insatisfeito dentro da casa do pai. Uma das coisas que eu comecei, nesse tempo perdido que eu estava dentro do caminho, falei, gente, eu comecei a pensar, eu vou sair? Eu vou parar de congregar? Não. Então eu tenho que me alinhar. Eu tenho que me colocar na postura. Nós estamos fazendo um ano de alinhamento. Melhor estratégia que nós fizemos de todos os anos que nós fizemos, de um ano do Equibalo, foi começar com o jejum. Porque nós começamos a quebrar todas as cadeias que impediam da gente conseguir o propósito do ano. Foi a melhor a estratégia mais perfeita. Que todo ano nós começamos a fazer assim. Começar com jejum para quebrar as barreiras. A atmosfera de adoração da igreja é perceptível que mudou. O ambiente mudou. Claro que nós estamos longe ainda daquilo que Deus nos chamou para ser. Mas tudo tem um começo. E começamos. É um ano de alinhamento. De alinhar os propósitos. Alinhar e caminhar em direção a os sonhos e os projetos de Deus para nós como igreja. No meio dessa festa de encontro, do resgate, da salvação, há uma voz que destoa. O filho mais velho está triste porque o pai recebeu o filho com alegria. O filho mais velho está irado porque o pai é misericordioso. Quantos de nós queremos justiça? Gente, eu falo porque eu já vi. Quantos de nós queremos fazer justiça dentro da igreja contra o outro? Enquanto nós não vemos o outro no pó, para nós não estamos satisfeitos. Depois que ele acontece o mal, aí vem aquela mão misericordiosa, eu estou aqui para te ajudar. Quantos estão arrebentados e não damos a mão para ajudar? Estão feridos e não damos a mão para ajudar? Como eu falei, graças a Deus tinha pessoas que me instigavam, me davam a mão. E mesmo assim, eu ainda relutei contra isso. O perigo de se estar na casa do Pai, dentro da igreja, ainda está perdido. Esse filho representou os escribas e os fariseus, que se consideravam santos e desprezavam os outros. Eles se consideravam muito alto nível de hierarquia, de adoração ao Senhor, e desprezava todos os outros. Esse filho representa aqueles que estão dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo os deveres, sem se enveredar pelos antros do pecado, pelos corredores escuros do mundo, e ainda assim estão perdidos. Não estou dizendo que você não tem que seguir regras, não estou dizendo que você não tem que seguir caminhos e nem mandamentos. Mas uma coisa eu te falo, Deus está muito mais interessado no seu coração. Muito mais interessado no seu coração. Deus não visita, claro que Ele nos visita como um todo em igreja, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, estarei no meio do teu povo. Ele vai estar no nosso meio. Mas Deus olha o cristão que você é fora daqui. Na sua casa, nos seus relacionamentos fora, nas suas atitudes fora.
É essa pessoa que Deus olha. É essa pessoa que Deus sonda. Aqui fala, lembra do jovem rico? Vira para Jesus e fala que conhecia tudo. Conhecia os mandamentos, conhecia tudo. Mas Jesus fala, olha, uma coisa lhe falta. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Mas Jesus é contra a riqueza? Não, porque tanto tem outras situações na Bíblia que tinham homens ricos, mas Deus não cobrou nada deles. O problema é a questão, é o coração. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Aonde está o seu coração? Em coisas, em situações, em problemas. E no decorrer desse propósito, desse jejum, esses dias, eu acho que eu até contei quinta-feira, eu vou contar de novo. Eu, como alguns pais aqui, é meio paranoico quando o filho adoece, né? E o Davi, ele anda muito encurvado, e o Davi deu uma dor na nuca, e deu uma sequência de febre violenta. Primeira coisa que veio na minha cabeça, meningite. Eu mesmo diagnostiquei primeiro, né? Fui no médico, a médica olha para mim e fala assim, olha pai, isso está suspeito, pronto. Mas vou passar um antibiótico até sexta-feira, se ele não melhorar, você volta com ele. Pergunta se eu dormi à madrugada. Foi terça para quarta, né, Janelise? Terça para quarta. Passei a madrugada chorando. Aí, para não ficar mais satisfeito, eu pus o Davi entre eu e a Janelise, um homem de quase 1,82 m. Tentando aprender a descansar no Pai. E a gente conversando, a gente orou por ele de madrugada, e a febre foi passando, e graças a Deus, não foi nada, Deus, e se foi, Deus curou. Mas isso muitas vezes é falta de confiança em Deus, falta de se alinhar com Deus, nos propósitos dEle. Deus não vai permitir nada que não seja da vontade dEle. E nós ficamos com medo, desesperados e queremos agir com a própria força. Vivemos dentro da igreja, mas desobedece aos dois principais mandamentos. Jesus ensinou que os dois principais mandamentos da lei são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. E esse filho quebrou os dois mandamentos. Ele não perdoou o pai por haver recebido o filho pródigo e nem perdoou o irmão pelos seus erros. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm amor por Deus e nem pelos perdidos. Estão na igreja, mas não amam os seus irmãos. Isso é real. Isso não é só em nós, no nosso meio. Eu conheço vários irmãos de várias igrejas, várias comunidades. Isso é uma realidade da igreja evangélica brasileira. Não existe um amor só vertical. Não existe um amor horizontal. Queremos dizer que queremos amar Deus de tudo, queremos um grande avivamento, mas eu não consigo ter um relacionamento com meu irmão. Eu tenho raiva do meu irmão. O que é mais incrível, as pessoas às vezes têm raiva do comportamento do outro. Nem se relacionou. Às vezes ele usou uma visão de ótica de outro irmão que falou mal do outro e tomou aquilo ali como verdade. E não quer mais relacionar com aquele. E nem sabe quem é, nunca conviveu, nunca se relacionou. Isso é uma realidade triste. Mas esse filho também, ele tinha esse pensamento. Ele tomou raiva do pai e tomou raiva do irmão que tinha sido restaurado, recuperado. E vivemos essa realidade hoje. Não quer ter relacionamento com o outro. Não adianta. Nós podemos fazer shows, nós podemos trazer pregadores do mundo inteiro, podemos fazer eventos, mas não tiver relacionamento um com o outro, o avivamento começa comigo e com você. Começa com perdão, começa com arrependimento. Ele começa assim. Meu particular, eu não tenho dificuldade de me relacionar com ninguém, não tenho. Mas às vezes eu sei que tem pessoas que não gostam de mim. Não importa. Mas você é obrigado a me amar. E se eu precisar de você, você é obrigado a me ajudar. Ou você larga de ser igreja. Porque isso é ser igreja.
Você não é obrigado a gostar de mim, não. Mas você tem que me amar. Mas você tem que me amar. Isso é ser igreja. Isso é se relacionar. Isso, assim começa o avivamento. É um com os outros. Ou você acha que você vai odiar seus irmãos e ia começar a buscar, vir na igreja, ficar das 7 da manhã até as 8 da noite orando, mas eu não quero ninguém comigo porque eu não gosto de ninguém. Você acha que vai descer alguma coisa do céu? Nada. Até para trazer os dias da oferta, a Bíblia fala que você tem que primeiro tratar com teu irmão, depois trazer a tua oferta. Tanto que Deus está muito mais preocupado com o seu coração daquilo que você pode oferecer, em parte física, financeira ou coisas. Vive dentro da igreja, mas está confiando na sua própria justiça. Ele era veloz em ver o pecado do seu irmão, mas não enxergava os seus próprios pecados. Quantos de nós olhamos o pecado do outro? Acusamos os outros. Uma coisa que eu aprendi, eu monitoro em mim. Não que eu estou me excluindo desse tipo de atitude. Mas quando eu percebo que eu comecei a olhar muito para o outro, é sinal que eu me afastei de Deus. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, eu consigo mais ver meus erros. Mas quanto mais eu me afasto de Deus, eu vejo o erro do outro. Então quando eu começo a perceber, o João começa a perceber o erro do outro, eu percebo que o erro está em mim. Eu percebo que eu me afastei. Eu percebo que eu saí do caminho. Então é começar a fazer uma autoanálise de nós mesmos. E começar a perceber que quando eu preocupo em olhar para o outro, ou acusar o outro, eu me afastei de Deus. Porque as mesmas acusações que nós fazemos contra o outro, você percebe que Jesus não faz. Jesus estava sempre no meio dos pecadores, sempre no meio deles, tentando restaurar, palavras de amor, trazendo cura e restauração. Quando eu começo a acusar o outro e não me relaciono com ele porque ele é muito pecador, ou ele é muito aquilo, o erro não está no outro, está em mim. O pecado eu aqui sou eu. Então eu tenho que começar a ter percepção disso. Os fariseus definiam o pecado em termos de ações exteriores, não de atitudes íntimas. Eles eram orgulhosos de si mesmos, eram filhos mais velhos, o filho mais velho obedecia ao pai, mas não de coração. Ele trabalhava com intensidade, mas não por amor. Se você está dentro da comunidade e não está satisfeito no local que você está, não estou dizendo de você sair da comunidade, tá, gente? Fala com a liderança, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Mas não faça por obrigação, faça por amor. A liderança está disposta a te ouvir, mas faça por amor, não faça por obrigação. Não esteja onde você está hoje, dentro do papel, como comunidade, obrigado. Porque isso faz mal até espiritualmente para você, porque você vai fazer com mau gosto. Você não vai tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas. Mas faz por amor, faz por dedicação. Mas faz. Eu lembro de um tempo atrás, quando nós éramos uma comunidade pequena, todas as funções que eram dadas, eram feitas com intensidade. Lembram? Era muito com intensidade. Quantos evangelismos de rua já fizemos? Quantos hospitais trabalhamos de evangelismo? Quantas idas nas ruas a gente pedia comida para dar, na época, o pessoal daquela região ali que estava passando dificuldade, que era no início. Era dedicação. Tínhamos prazer em fazer. Claro que as eras são outras, os tempos são outros, as lutas são outras, mas isso não nos impede de fazer. Isso não nos impede de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não impede. Deus quer te usar, Deus quer usar a sua vida. Deus quer trazer um avivamento para essa comunidade. Aqui nós nos falamos tanto de avivamento, mas por que não aconteceu? Porque não depende só de uma pessoa, depende da comunidade, depende de todos nós. Para de esperar só por liderança,
Comece a se avivar você mesmo dentro da sua casa, no seu mais íntimo. Claro que a liderança ela é para te dar um sinal daquilo, te dar um jejum, tal data, vamos fazer. É isso, vamos fazer. Mas ninguém está te orientando como que você deve orar em casa, como que você deve se tratar uma pessoa, como que você deve se relacionar com outra. Isso é eu e você temos que fazer. É nosso individual, é o nosso íntimo, o nosso relacionamento um com o outro e com Deus. Vive dentro da igreja, mas não é livre. Ele não vive como livre, mas como escravo. Sua religião é rígida. Ele obedece por medo ou por receber elogios. Faz as coisas certas com as motivações erradas. Sua obediência não provém do coração. Quantos de nós estamos assim? Fora do propósito, longe do propósito. O ano do alinhamento. Temos que nos alinhar. Como eu disse quinta-feira, o normal que nós vivemos de 2019 para trás, não vamos viver mais. Não existe aquele normal que nós vivíamos. Aquele normal acabou. A volta do nosso Senhor Jesus está para nós. Falamos muito disso, isso é muito bom, é interessante, é legal, é verdadeiro. Mas quando fala que a volta de Jesus, ela é alinhada com os tempos difíceis, aí não queremos. Nós queremos a volta de Jesus perfeita, mas não queremos nos deparar com as dificuldades que virá sobre a terra. Mas isso é real, uma dor de parto, né? Quanto mais o Senhor se aproxima, quanto mais aproxima da sua volta, mais as coisas ruins vão acontecer. Mas o Senhor disse que para nós nos alegrarmos, que a nossa redenção estaria próxima. Então nós temos que nos alegrar, não que nós temos que nos alegrar no mal que está acontecendo lá fora, não, mas nos sinais que está acontecendo. Alegrar nosso coração, que Jesus está voltando, o nosso tempo nessa terra está acabando. É isso que nós temos que alegrar. Ele andava como escravo, ele nunca entendeu o que é ser filho, nunca usufruiu, nem se deleitou no amor do Pai. Quanto tempo temos que não estamos mais naquele momento de intimidade com Deus? Você lembra quando você converteu, você entrava no seu quarto, ou você não podia ver um passarinho cantando que você chorava, não podia ver o sol nascendo que você estava chorando, de tanta adoração por Deus? Hoje nós estamos com o coração duro, não oramos, não interessamos mais em buscar. Por que isso acabou? Porque não nos deleitamos mais nas coisas do Pai? E precisamos nos deleitar no Senhor, precisamos nos alegrar nele. Os tempos são ruins, são, mas a paz que Ele traz para nós, o mundo não tem. O mundo pode estar em dificuldade, mas a paz que Ele traz para nós, isso sim é para nos alegrar. Você pode olhar o mundo está entristecido, tribulado. Toda casa há um luto, ou houve um luto. Até no nosso meio houve luto. Mas mesmo assim não podemos desanimar. Nós temos uma vantagem, porque aqueles dos nossos que morreram ou partiram, um dia nos encontraremos, porque temos ainda Cristo deu essa esperança. Então, tantos bens que o Senhor faz por nós, e mesmo assim não somos gratos por aquilo que Ele tem feito. Não somos. Estamos deixando passar. Vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura, complexo de santidade, versus rejeita os marginalizados. Ele está escorado orgulhosamente em sua religiosidade, arrotando uma santidade discriminatória. Só ele presta, o pai e o irmão está debaixo de suas acusações mais veementes. Acusamos os outros, o outro que peca. Não acontece isso porque o outro está pecando, ou porque o outro não vale nada. Eu estou falando não só para nós, para a igreja brasileira, para não dizer que depois estamos acusando, mas nós precisamos parar com isso. Que nem eu falei, você não é obrigado a gostar de mim, mas você é obrigado a me amar. Você é obrigado a me suportar. E
nós somos obrigados a suportar um outro em amor. Ajudar, relacionar. Teve um tempo que eu me fechei para qualquer relacionamento, que eu comecei a sentir que eu estava sendo ferido o tempo todo. Mas errado eram os outros, não, era eu. Relacionamento é assim, você está lidando com gente, você vai se ferir. É fato. Isso vai acontecer. Mas eu tenho que aprender a blindar minha alma, meu coração. Mas nunca deixar de se relacionar. Os grandes propósitos do Senhor nunca vai acontecer se nós não alinharmos o nosso relacionamento um com o outro. A primeira coisa para acontecer um ano de alinhamento é relacionamento, que nos falta muito, muito, muito. Sua mágoa começa a vazar. Para ele, quem erra não tem chance de se recuperar. Todo mundo erra. Às vezes não expomos o nosso erro para todo mundo aqui ver, mas no nosso particular nós erramos e muito. Falamos coisas e muito. Eu já vi cristãos de outras comunidades, como a da nossa, falar palavrões. Eu já vi. Mas são momentos de fraqueza. São momentos que todo mundo erra. Largou de ser homem e de mulher de Deus? Jamais. Jamais largaram de ser. Já vi isso demais. Mas quem sou eu para acusar? No meu íntimo eu também erro. No meu íntimo eu também falo coisas que não deve. Às vezes não exponho para o outro ver. Ou o outro não vê os meus erros. Mas o meu íntimo eu peco muito mais do que aquele que se expôs. Então nós temos que alinhar como comunidade e olhar para o alto, que é o Senhor Jesus. Sente-se injustiçado pelo pai. Acusa o pai de ser injusto com ele, só porque perdoou o irmão. Na religião dele não havia espaço para misericórdia, perdão ou restauração. Ele se achava mais merecedor do que o outro. Sua religião estava fundamentada no mérito pessoal e não na graça. É a religião da lei, o legalismo, e não na graça, nem na fé que opera pelo amor. Uma coisa que hoje, até quando nós evangelizamos, às vezes cometemos um erro de, às vezes, deixar uma forma inconsciente para as pessoas que nós estamos convidando ela para a religião, né, quando pregamos. Mas temos que deixar, às vezes, bem claro que esses dias eu pregando para uma pessoa, eu falei, olha, não estou te convidando para a minha religião, estou te convidando para Cristo. Esquece as minhas doutrinas, as minhas regras que a comunidade tem, esquece isso. Eu estou te convidando para Cristo. Um plano de salvação para a sua vida, para te salvar da ira vindoura. Falei sobre isso para a pessoa, para deixar bem claro, porque hoje as pessoas, quando você vai pregar Cristo para elas, elas acham que a gente está chamando elas para religião, e quando se trata de religião é um problema sério. Tem uns que já até gritam, eu sou católico, ou sou isso, eu sou aquilo. Não estou te convidando não, meu irmão, para religião não. Estou querendo te apresentar Cristo como nunca foi apresentado. Existe um plano de salvação para você. E é assim que nós temos que apresentar para as pessoas. Ele não perdoa e nem restaura um relacionamento com o irmão. Ele não se refere ao pródigo como irmão, mas diz, esse teu filho. A Bíblia diz que quem não ama seu irmão, até agora está em trevas. Isso é a palavra que está dizendo, não sou eu. A Bíblia diz que quando você não perdoa, quando você odeia o teu irmão, você é o quê? Assassino. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então se você achou, veio com a palavra. Mas a Bíblia diz que você é um assassino. E se você não perdoa o teu irmão, você está em quê? Em trevas.
Isso é a palavra. Pega essas duas palavras e guarda no teu coração. Se você odeia o teu irmão, enquanto você não tratar, você é um assassino. Enquanto você não perdoar, você está em trevas. Mesmo estando dentro do caminho, mesmo estando dentro da igreja, você está em trevas. Porque você não tratou. O ódio que ele sente pelo irmão não é menos grave que o pecado de dissolução que o pródigo cometeu fora da igreja. Porque para nós, às vezes, achamos que existe pecadinho e pecadão, né? Pecado assim, claro, existe pecado, cada pecado tem sua consequência. Mas para Deus, Deus perdoa todos. Não existe isso. A Bíblia fala de 3 pecados na área da imoralidade e usa 9 na área da mágoa, do ressentimento e da ira. A falta de amor é um pecado tão grave como o pecado da vida imoral e dissoluta. O pecado de ressentimento ele é muito grave. Quantas pessoas saem da congregação, saem da comunidade porque está magoada com alguém, mas não teve coragem de tratar? Quantas pessoas vão embora que estão chateadas e magoadas? Ou estão aqui dentro, ou estão fora, eu não sei, mas estão chateadas, estão magoadas, cheias de ressentimento, de ira, de ódio, de raiva. Temos que tratar isso. Isso é uma realidade que não podemos mascarar ela. Não tem como mais esconder. Os dias estão se apertando, estão se atrofiando, não tem como mais mascararmos isso. Não tem. Então nós temos que começar a alinhar isso com o Senhor. O ano do alinhamento, o ano do avivamento, o ano da restauração. Queremos tantas coisas no ano, mas não queremos nos alinhar com o Senhor. O ressentimento isolou o pai e do irmão. Quando uma pessoa guarda ressentimento no coração pelo irmão que falhou, perde até a comunhão com o pai. Se você está magoado, com raiva de alguém, vai atrás. Eu tenho um exemplo clássico dentro da minha casa, né, que aconteceu. O meu pai morreu, meu irmão tinha 3 anos que não conversava com meu pai. E eles não se trataram. Pergunta para mim, quem no caixão mais, no velório, quem mais deu escândalo? O meu irmão. Que quase quebrou o caixão. Mas por causa de quê? Porque ele não teve a humildade de ir lá e procurar restauração com meu pai. Não teve a humildade de ir lá e falar, pai, perdoa. Não. Esse tempo atrás ele virou para mim e falou assim, João, eu estou aqui em casa, eu vejo meu pai no quintal. Eu falei, então é demônio. Você pode ir embora que é demônio. Se meu pai está no seu quintal, o último lugar que ele iria é na sua casa. Eu fui muito radical com ele. Eu falei, ele falou, esses dias eu estava andando de noite, eu vejo meu pai no quintal. Eu falei, se é demônio, você pode chutar que não é meu pai não. E eu falei, o último lugar que meu pai era na sua casa. Se existisse isso. Eu vi que ele não gostou, mas foi uma realidade. Ressentimento, mágoa, ódio, rancor. Isso nos impede de nos relacionar um com o outro e principalmente com Deus. Olha Jesus o tempo todo, os fariseus, todo mundo ali queria matar ele, mas mesmo assim ele não odiava. Quem estava disposto a se arrepender, a andar com ele estava sempre aberto a isso. Sempre ele estava aberto. E assim o Pai também está disposto a nos perdoar o tempo todo. O tempo todo o Senhor está nos perdoando. O tempo todo o Senhor quer relacionar conosco. O tempo todo Ele está disposto. Mas isso tem que surgir de nós. O Senhor não vai chegar com o anjo de madrugada e te acordar e falar, vamos lá pedir perdão, meu filho. Não vai acontecer isso. Na forma que você se relaciona com Deus, no seu íntimo, vai ser a forma que você vai se relacionar um com o outro. Se você carrega rancor e ódio por algum irmão, alguma irmã, algum pastor, alguma pastora, seja bispo, está errado. O problema não somos nós, não somos uns aos outros, o problema é com você. Isso impede você se relacionar com o Pai.
Vive dentro da igreja na presença do Pai, mas anda solitário. Ele anda sem alegria, sem amor e sem prazer. Vive na casa do Pai, mas se sente escravo. Está na casa do Pai, mas não tem comunhão com Ele. Quantos estão andando só? Porque se relacionar com o outro, acabou. Ele vai me magoar, então eu vou ter que sair da igreja. Eu acho interessante que tem pessoas que às vezes saem por causa de mim, ou por causa de um, ou por causa de outro, mas esquece que ele tem um relacionamento com muito mais pessoas. E esquece que o outro fez por ele. Quantos líderes já dedicaram a pessoa, mas ele saiu porque o outro não passou por ele e não cumprimentou? Você para trás não virou para mim, pastor, você não me cumprimentou quando você passou lá no fundo da igreja. E por que você não cumprimentou? Porque eu não te vi. Porque às vezes a gente não vê, eu não vejo, eu ando muito desligado, né? A Janeli sabe disso, eu ando muito desligado. Só nesse ano de 2021 eu passei 5 vezes de moto, furei o trânsito que eu não vi. Deus que me guardou. Furei, não é porque fui negligente, não furei, não vi. Mente voada. Isso não vai acontecer aqui? Mas se seu irmão cutuca ele, nem que se dá uma sacudão nele, balança ele. Estou aqui, me vê, bom, paz. Ou está com algum problema comigo? Mas não sai da igreja por causa disso, não. Como diz, né? Para que está feio. Precisamos nos relacionar. Vive dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do Pai. Ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Muitos hoje estão vivendo um cristianismo pobre. Vive sem alegria, sem banquete, sem festa na alma. Trabalhando e servindo, mas sem alegria. O outro veio, tinha gastado tudo que o pai tinha. Voltou, o pai fez uma festa para ele. Mas aquele que estava lá dentro, que era herdeiro de tudo que era do pai, não se tinha digno daquilo que o pai tinha dado para ele. E quando nós estamos dentro da igreja, não usufruímos daquilo que é o melhor de Deus para a nossa vida. Porque a palavra diz, porque pedimos mal. A forma que nós pedimos para o Senhor, a forma que nós oramos para o Senhor, nós oramos mal. Nós temos que orar no sentido de Deus fazer a vontade dEle. É que nem eu falei quinta-feira, eu vou repetir. Isso que nem eu falei, é uma experiência minha, tá? Minha, particular. Tudo que eu ganho, tudo que eu tenho, eu não espero chegar na quinta-feira ou no domingo para me entregar. Como eu tenho um QR Code gravado, eu mando pelo QR Code. Eu já mando direto. Eu não espero, porque eu entendi que primícia é para Deus. Seja da minha finança, seja do meu tempo, seja de tudo. Para Deus. E uma coisa eu falo por experiência, Deus não tem deixado faltar nada na minha casa. Nada. 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 E eu lembro de um tempo no início da minha conversão, como eu pedia, ou mendigava, vamos dizer assim, toda hora precisando de um favor, toda hora precisando de uma ajuda. Mas por quê? Porque eu não estava alinhado nesse propósito, eu não estava cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. Primeiro fora dos propósitos espiritual e não cumprindo as minhas primícias com o Senhor. E não cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E quando eu comecei a entender isso, eu senti que eu estou começando a querer alinhar com o Senhor, mas eu estou longe ainda, longe. Mas nós temos que começar a entender o propósito. E uma das coisas que eu estou começando a entender no meio disso tudo, o errado sou eu. O errado sou eu. Que eu que preciso de mudança, eu que preciso de restauração. Terminando, tá, gente? Esse filho não tem nenhum proveito na herança do pai. Ele nunca fez uma festa, nunca celebrou com seus amigos, nem sequer um cabrito ele comeu. Ele nunca saboreou as riquezas do pai. Você tem promessa. Você é co-herdeiro, você é dono de tudo. Olha as promessas que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa. Se temos filhos perdidos, a tua palavra tem uma promessa para nós, que eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então, se está perdido, porque eu não estou alinhado com aquilo que o Senhor me chamou para ser alinhado. Se eu estou passando dificuldade, duas coisas eu não estou alinhado com o Senhor, eu não sei administrar minhas finanças. Mas mesmo assim eu não estou alinhado com os propósitos. Se eu estou vivendo um conflito espiritual, se eu estou tendo falta de perdão, o problema está em mim. Eu que preciso me alinhar com os propósitos do Senhor. Eu preciso mudar essa história. Estamos na casa do Pai. Parece até distante quando falamos que somos co-herdeiros de Deus. Nossa, aí a gente começa a pensar, nossa, né, de bens materiais, de tudo. Isso é interessante, é muito bom, isso é verdadeiro. Mas não é só isso. Não é só isso. Existe mais, tem muito mais coisas aí. Tem muito mais propósito aí. Tem grandes coisas no meio disso aí. O Senhor tem grandes propósitos para nós. Não seja, estou dizendo para mim também, que não sejamos mendigos dentro da casa do Pai. Acho que até já contaram essa história de um homem que pegou um cruzeiro, acho que foi até o bispo contou, né? Que ele tinha um ticket, mas ele não leu o ticket que ele tinha, e ele levou um monte de comidas para dentro do navio, e começou a comer essa comida, não uma comida boa, né? Farofa, né? E começou a viajar nesse cruzeiro, um cruzeiro de luxo. Aí eu, terminando já a viagem, alguém leu o bilhete dele e falou que ele tinha direito de tudo, inclusive dormir no melhor lugar e comer a melhor comida. E nós somos essas pessoas no cruzeiro. Somos farofeiros no mundo espiritual. Estamos comendo farofa, se nós podemos comer o banquete. Precisamos pedir alguém que olhe esse ticket por nós e saber que nós somos cordeiros e podemos usufruir de tudo e de todas as coisas que pertencem a Ele. Mas tudo isso seja para honra e glória dEle, o louvor dEle, tudo para Ele, tudo em prol dEle e do reino dEle. Esteja convicto disso. Quando eu trouxe essa palavra, ela mexeu e feriu mais a mim. Feriu no sentido que doeu, porque eu comecei a olhar para mim. E que Deus venha tratar no seu coração, trabalhar no seu coração. Se você tem mágoa, ressentimento, ódio de alguém, vá atrás. Não faça como aconteceu na minha família e como acontece em muitas famílias por aí. E dentro da nossa comunidade também. Se existe falta de perdão, se tem ressentimento, se tem mágoa, trata com teu irmão, para que possamos ter um ano de alinhamento perfeito na vontade do Senhor, mesmo sendo pessoas imperfeitas, mas quando estamos com Deus, se torna tudo perfeito. Que tenhamos um ano alinhado nos propósitos de Deus, e que o avivamento que tanto sonhamos venha acontecer. Amém?